Diga comigo, sem Deus, a vida não faz sentido. Está aqui, ó. Sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus. Sem meu marido, sem minha família. Você sabe que ontem, né? Ontem que eu fiz a parte 2 da live, né? Quem participou lá? Está fortíssima, hein? Está fortíssima. Dê nome, aprenda a dar nome às suas vitórias. Aprenda profeticamente, aprenda a dar nome às suas vitórias. Segunda-feira também é imperdível, porque nós estamos... O que eu estou fazendo com vocês? Colocando bala na agulha. Cristão sem bala na agulha não serve para nada. Uma arma sem bala na agulha serve para quê? O que você faz com ela? Nada. Cristão sem bala na agulha também não faz nada. Então precisa ter bala na agulha. Então é o que nós estamos fazendo. Mas até para entrar nesse tema aqui, eu estava vindo para a live 6h30 e chegou uma mensagem para mim, eu estava na rua. Chegou uma mensagem para mim que foi bastante triste, antes da live. Foi bastante triste quando eu vi aquela mensagem. Eu vi, apareceu o celular, fica no painel, e eu vi e falei, na hora que eu parar no estacionamento da igreja, eu olho essa mensagem. Aí eu fui olhar a mensagem. Aí, realmente, eu fiz a live mais pesado. Talvez vocês não percebam, mas eu fiz ela um pouco mais pesada. Por quê? Porque eu estava sendo comunicado do falecimento de alguém. E aquilo me trouxe uma tristeza. Me trouxe uma tristeza muito grande. E depois, no período da tarde, eu fui fazer o culto fúnebre. E são momentos que marcam a vida da gente. Então, aonde eu quero chegar? Como é que chama essa reunião aqui? O quê? Então. São oportunidades de cultivar a maior riqueza terrena, família. No ano passado, nós fizemos um trabalho muito importante com vocês, com os casais, com a família. E vocês ouviram, foi bastante gostoso de participar e ouvir os depoimentos, os testemunhos. E um dos casais que compartilharam aqui suas experiências de 37 anos de casado e vivendo um momento muito especial no casamento deles, que foi o seu Amauri e a dona Marli, né? E o seu Amauri foi diagnosticado com um linfoma. E foi internado e começou o tratamento. E aparentemente estava reagindo tudo bem, tranquilo ao tratamento. E aí, sábado inclusive eu estava marcado para fazer uma visita a ele na cidade dele, que ele é de outra cidade. Estava eu e meu filho agendado para fazer essa visita. E aí foi adiado porque ela mandou uma mensagem que ele teria sido internado, que ia passar por um procedimento. E aí, quando foi na madrugada de ontem, ele faleceu. Quando eu e a Liliane, nós estivemos com eles ontem para realizar o culto
fúnebre. Então, é um culto assim, não vou dizer para você que ele é um culto fácil de fazer, que ele é um culto difícil de fazer. Não porque nós não tenhamos palavras para isso ou algo da natureza, não é isso. É por sentir a dor das pessoas, é por sentir a dor da separação. E ela, quando nos abraçou, ela disse chorando: perdi meu companheiro para ir na igreja. Perdi meu companheiro para estar na igreja, adorar a Deus. E isso nos traz uma reflexão. Isso nos traz uma reflexão muito importante. Porque depois eu voltei para minha casa, eu e a Liliane veio conversando no caminho, e eu pensei no desafio da dona Marli, no primeiro dia sem o marido dela em casa. Primeiro dia sem a metade dela. Sem a metade. Então eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Às vezes a gente tem a oportunidade de cultivar, de botar leveza, trazer leveza, valorizar, amar, cultivar o relacionamento, e a gente não faz, só pesa, desgasta. E o culto foi um culto muito tranquilo para fazer no sentido de mensagem. Porque a mensagem que eu já recebi dela pela manhã foi uma mensagem linda, de quem tem esperança. O Amaury foi para a glória. O Senhor recolheu o Amaury. Entende? O Amaury foi para onde? Para a glória. E eles viviam um momento muito especial. Muito especial. Saíram da dificuldade financeira, deram a volta por cima, prosperaram, vivendo um momento muito especial no relacionamento, no casamento. E aí, bispo, espiritualmente? Não, espiritualmente, eu não vou repetir o que eu falei lá, porque espiritualmente é mais tranquilo que se possa imaginar, e quando a gente lida com isso, com as respostas que a Bíblia nos dá, bispo, tem resposta para isso? Todas as respostas. O problema realmente é a dor da separação, né? A dor da separação, ninguém está preparado para isso. E aí a gente olha e só fica uma reflexão. O cultivo familiar. Hoje nós temos as pessoas pertinho de nós, que nós podemos amar, abraçar, beijar, aliviar o peso, o fardo, trazer leveza, valorizar. Valorizar, de verdade. Porque, imagine, pense se a situação fosse com você. Alguém que você tem aí hoje, mas talvez não dá o devido valor, não ama como, ou se ama, não trata como deveria tratar. Pensa, põe leveza, traz leveza, faça em vida pelas pessoas, faça tudo que você puder e o que você não puder. Planta para você colher. A colheita é sua. Por que o senhor está falando sobre isso no início dessa reunião? Porque essa reunião tem que ser valorizada. Cultivo o quê? Então, imagina. Hoje você tem aí as pessoas da sua família, tem tua esposa, teu marido, tem teus filhos, teus pais,
Cultive. Cultive. É difícil, foi muito difícil escutá-la, vê-la, né? Porque a tristeza não está ali, porque não foi o fim da vida, é o início da vida dele. Mas eu me coloquei no lugar dela, que até no meu modo de pensar, é melhor a esposa ir, né? Porque o cabeça é o marido que conduz a família. Eu me sentiria desprotegida. E eu já valorizo o meu casamento, já valorizo o meu cabeça, procuro cultivar não só o meu casamento, mas a minha família. Aí eu chego na minha casa, meu sogro e minha sogra estão na minha casa já, pela segunda vez em poucos dias. E a preocupação deles é me dar trabalho. E não tenho empregada, ninguém me ajuda em casa, né? As minhas empregadas são os meus eletrônicos, que me facilita a vida, mas não gosto de ninguém na minha casa, sou chata, não sou perfeccionista, e eles ficam incomodados. E aí, meu sogro, acabei de chegar do velório, ele falou, não, Li, mas a gente está dando trabalho. Eu falei, seu Maurílio, abaixo de Deus, o que é mais importante aqui na Terra? Ele, família. Eu falei, então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu falei, se fosse ao contrário, se eu estivesse doente, o senhor não ia cuidar de mim? Ele, opa, claro. Eu falei, então, deixa eu cuidar de vocês. Então, a gente tem que marcar a vida das pessoas. A gente não ama com palavras. A gente ama com atitudes. Eu faço para o próximo e para os que estão próximos. A gente estava meditando a palavra e o bispo ainda falou que Deus usa os próprios familiares para nos moldar e para nos testar, para nos afiar, nos melhorar. Mas dentro desse cultivo familiar, não é no culto. Aqui é uma base, é um empurrão, uma motivação, uma abertura de mente. O cultivo familiar está no seu dia a dia, com o seu marido, com os seus filhos. E estende a seu pai, a sua mãe, o sogro, a sogra. Eu quero marcar a vida daqueles que estão ao meu redor. Por onde eu passar, deixar o perfume do Senhor Jesus. E olha que interessante, né? Minha mãe está a 550 quilômetros daqui. Ela é cristã também. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer quase 50 anos. Levei um puxão de orelha. Filha, cuide bem da sua sogra. Ela ainda quer me ensinar ainda. Você é cristã, cuide com muito amor. Eu falei, mãe, você não me conhece, não? Ela falou, não, tem que cuidar muito bem. E aquilo que a gente fala aqui no altar, a gente vive. Vive com amor. Quando ela disse isso para o meu pai falou, claro que eu cuido. Claro que Deus me deu a vida, mas depois de Deus foi você, porque meu pai pegou Covid e passou mal aos pedaços. E a Liliane, que foi a cuidadora, a enfermeira dele, madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, medicando ele, fazendo o alimento dele, fazendo tudo. Então, ele fala, claro que eu cuidaria, porque você salvou minha vida, né? Porque naquele momento ela foi o instrumento de Deus para cuidar dele dentro do dom dela, né? O dom de servir, que servir é um dom. Uma das linguagens do amor, né? É um dom. Amém? Então, bispo, já não gostei do culto, vou ter que cuidar da minha sogra? Então, da sogra, do sogro. Deixa eu fazer uma pergunta, é melhor cuidar ou ser cuidado? Sempre diga isso para você. É melhor ajudar ou ser ajudado? Então, sempre que você achar fardoso, inverta a situação. E fala, obrigado, Jesus.
Obrigado por poder estar aqui, obrigado por poder cuidar, obrigado por poder estar na posição de ajudar e não de ser ajudado. Isso é uma bênção. Amém? Colossenses 1,16, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível. Vou repetir. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível. Tudo começou nele e nele, diga comigo, encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. A menos que nós venhamos admitir a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. Não tem sentido algum. Por isso que é tão importante a gente encurtar o caminho através das Escrituras. Quem dá sentido à vida e a tudo, sentido à família, casamento, profissão, conquistas, absolutamente tudo só faz sentido com Deus. Senão nada faz sentido. Nós não somos o foco. O foco é Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Nós fomos criados para servir a Deus e glorificá-lo absolutamente em tudo. Inclusive, nessa reunião, a família glorifica a Deus. Se você quiser realmente saber por que foi colocado neste planeta, você deverá começar por Deus, senão você não vai saber. É importante, a gente encontra realmente propósito e sabe, por que nascemos em Deus para cumprir o propósito dEle, somente para cumprir o propósito dEle. A procura pelo propósito tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso é uma intriga, é um questionamento, Isso porque normalmente nós erramos já no ponto de partida, nós mesmos, Às vezes nós fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o meu futuro? São perguntas que a gente faz. Concentrar tudo em nós mesmos, porém jamais desvendará o propósito da nossa vida. Não vai. Jesus, diga comigo, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diga, o primeiro e o último, o autor e o consumador. Jó 12:10 diz assim: em suas mãos está a vida de todas as criaturas. A vida de toda a humanidade. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão vivia, um dia após o outro, vivia uma vida comum, uma vida sem propósito. O chamado de Deus para a vida dele é que deu propósito à vida dele. O chamado de Deus, e quando ele atendeu o chamado, é que ele entendeu o propósito. O quanto Deus o abençoaria e faria dele uma bênção para todos os povos da terra. Era um propósito muito maior. Quando você acha que o propósito está simplesmente nas coisas desta terra, deixa eu fazer uma observação para você. Preste atenção numa coisa. Se você abrir sua Bíblia em Eclesiastes 2:3, diz assim, procurei descobrir qual a melhor maneira de viver. Então, resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. É o erro que muita gente tem cometido.
Ele se lançou na bebida, tentou achar felicidade na bebida, como muitas pessoas nas diversões, como muitas pessoas fazem hoje. Aí no 2,4 diz assim: depois procurei encontrar realização lançando um grande projeto, um grande programa de obras. Construí casas, plantei videiras para mim, fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera, mandei construir açudes, onde ajuntei água para regar as minhas plantações, comprei escravos, mulheres, muitos escravos nasceram em minha casa e tive muitos bois, ovelhas, mais do que qualquer outro rei antes de mim. Recebi muito ouro, muita prata, dos impostos que eu cobrava dos reis dos países próximos. Organizei também corais e orquestras com bons cantores e cantoras. Quer dizer, tive riqueza, fortunas, belas roupas, mas nada disso preenchia. Nada disso satisfazia. Aí ele diz: além de tudo isso, eu tive muitas mulheres, as delícias dos homens. Tive 1.000 mulheres, 700 concubinas, 700 princesas e 300 concubinas. Mas mesmo assim, não preencheu o vazio do seu coração. Mulher não preenche, dinheiro não preenche, empreendimentos não preenche. Nada disso sem Deus tem sentido na vida. Nada. Grandes projetos não preenche. Com tanta riqueza fui o mais importante e poderoso de todos os outros reis que haviam reinado antes de mim em Jerusalém. Mas eu não abandonei minha sabedoria. Tudo que os meus olhos desejaram, consegui para mim. Provei todos os prazeres da vida. Cheguei a me alegrar em todo o meu trabalho. Esse foi a recompensa de todo o meu esforço. Famoso, ninguém foi maior, mais conhecido que Salomão, ninguém teve mais riqueza ou sabedoria. Aí diz assim em Eclesiastes: contudo, quando vi tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforcei em realizar, compreendi que tudo era ilusão. No final de tudo, estava vazio, frustrado. Descobri que era tudo ilusão. Era como correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito nisso debaixo do sol. Outra tradução ele diz assim: quando pensei em todas essas coisas que eu havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi tudo aquilo era ilusão e não tinha nenhum proveito, era como se estivesse correndo atrás do vento. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele chegou à conclusão que tudo não passava só de vaidade e inutilidade. De tudo que foi dito, a conclusão é esta. Diga comigo: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Agora que se já ouviu de tudo, esta é a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O bispo, eu não posso ter projeto. O problema não é você ter projeto, o projeto é o projeto ter você. Bispo, eu não posso ter dinheiro? Pode. O problema é que geralmente o dinheiro tem você. Esse é o problema. Não é que você tem dinheiro. Ele tem você. Ele te domina. E tudo que te domina e assume o lugar de Deus te tira do propósito. Então, nós precisamos, voltando aqui para o texto, ao contrário do que se afirmam em livros conceituados, filmes, seminários, conferências de autoajuda,
Você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. Você não vai nunca, mas em Deus. A primeira coisa que precisa acontecer é você buscar no Criador. É mais ou menos quando alguém inventa uma coisa. Ele traz e mostra para você, você vai virar e falar assim, para que serve isso? Não é verdade? Mas para que isso foi projetado? Só o inventor, ele sabe te dizer. Só ele sabe qual é a finalidade dele. Do contrário, ninguém sabe. Então, se nós fizermos, se alguém, qualquer pessoa, né, fizer isso com você, trouxer, você não vai saber. Você tem que saber com o inventor. Domingo nós falamos sobre isso, né? Quando você vai construir um imóvel, uma das primeiras coisas que o arquiteto quer saber, qual é a finalidade. Tem que ter finalidade, para o projeto ser desempenhado em cima daquela finalidade. Então, nós fomos feitos por Deus e para Ele. Até que a gente compreenda isso, a vida não fará sentido. Nada faz sentido. Felicidade verdadeira, sucesso, diga comigo, sucesso, família feliz, tudo isso só é possível se o ponto de partida for Deus. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Inclusive, eu falei uma coisa muito séria na live na terça-feira. Eu disse que você precisa aprender a dar nome às coisas, né? Então, quem que não assistiu a live, vai lá, para a gente aprender o significado das coisas. E uma das coisas mais importantes, por onde nós começamos, todo nome, toda a criação e todo nome que Deus dá tem propósito, correto? Amém? E o nome tem sentido. Por isso que nome é importante. Nome tem sentido. Quando Deus falou com Abraão sobre a mudança do nome dele, colocou o nome profético nele, você não vai chamar Abrão, mas Abraão, que significa o quê? Pai de... Então, mas agora tem uma coisa bastante interessante. Tem uma coisa muito interessante. Vai lá para mim, dá para mim a referência aqui. Depois Deus disse a Abraão, já o pai de multidões, diga comigo, de hoje em diante, não chame mais sua mulher de Sarai, mas vou repetir. Depois Deus disse a quem? Não, preste atenção nisso, você não ignore isso aqui não, porque tem gente com a vida amarradinha por causa disso. Pensa errado, fala errado, age errado, e não tem jeito de colher um resultado diferente do que sai da boca. De hoje, Deus disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais Sara, mais a sua, não chame mais a sua mulher de Sarai. Não chame mais ela de estéril, mas de Sara, que tem o significado. Porque o nome dela, o significado, aí ele diz assim, diga comigo, eu a abençoarei. Quer dizer, eu vou abençoar ela, diga comigo, e darei a você. Então eu abençoo ela e abençoo a você. Eu abençoo ela e dou a você. Um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. Ela será mãe, diga comigo, ela será mãe de nações. Propósito de grandeza, propósito de vida. Ela vai ser mãe, estou dando propósito à vida dela. A sua e a dela.
Você vai ser pai de multidões e ela será mãe de nações. Diga comigo, haverá reis entre os seus descendentes. E muitos reis saíram dela. Muitos, muitos reis. De Sarai para Sara. De estéril para, diga comigo, coloca aí, pode projetar para eles. Diga Sara, fértil, princesa, mulher de altas posições. Então para de chamar sua mulher de estéril e chame ela de princesa, chame ela de fértil, chame ela de mulher de altas posições. Você é abençoado através das palavras que saem de sua boca. Prestou atenção nisso ou não? Deus não disse, eu estou mudando o nome dela. Ele diz, de hoje em diante, você vai chamar ela. De hoje em diante, você vai chamá-la de fértil, princesa, mulher de altas posições. Você está sendo abençoado. Então presta atenção, estou pegando esse gancho aqui só para o cultivo familiar, o quanto tem peso quando você libera palavras proféticas, palavras com significados de bênção. O quanto você vê que Deus tinha um propósito grande, poderoso, através desse casal. Deus muda o nome de Abraão, coloca o nome profético nele, mas vem a Abraão e diz, você vai chamar sua Sara, de hoje em diante você vai chamar ela, você não vai chamar ela mais de estéril, você vai chamar ela de fértil, você vai chamar ela de princesa, mulher de altas posições, porque eu a abençoarei e darei a você. Entendeu? Sim ou não? Então quem estava sendo abençoado? Sara? Ambos. Eu a abençoarei e darei a você um filho. E mais, você viu? Dela vai proceder nações e reis. Reis vai sair daí. Romanos diz o seguinte, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto. Vamos lá, diga comigo, ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Cuidado para não ficar obcecado só com você e com os seus projetos. Quem olha para Deus é levado para diga comigo, um campo aberto, uma vida livre e espaçosa. Quando você olha para Deus, os seus horizontes, tudo muda na sua vida. Para de olhar só para si. Para de olhar só para si. Vai para Deus. Busca nele. Como disse, os livros de autoajuda abordam o assunto da perspectiva egocêntrica. Eu. Ego. Ego. Eu. Sabe o que é ego? Diga comigo, ego. Diga, é eu. Você não sai do lugar. Como é que chama o pão nosso? Pão meu ou pão nosso? Quando você fica no pão meu, ele não multiplica. Quando você fala pão nosso, multiplica. A oração é certa. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades. É o que os livros geralmente dizem, ensinam, né? Almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, envolva outras pessoas. É o que a gente aprende, né? Não desista jamais. Mas aí tem que vir uma pergunta, né? Habilidades. Para ser usada onde? Uma boa luta? Para quê? É gostoso você chegar num culto fúnebre como ontem eu cheguei e disse assim, aqui hoje a gente pode dizer a famosa frase de Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou receber minha coroa, meu galardão.
Diga comigo, combati o bom combate. O que é para você combater o bom combate? O que combate você está combatendo? Porque muitas vezes, vamos falar do cultivo familiar, o combate é contra si, é interno, não é externo. O bom combate é dentro de casa, que não tem nada de bom, é só um combate. O bom combate é fora. O bom combate é contra os desafios da vida. É contra o mal. Nós já temos um adversário já. E esse adversário usa os seus instrumentos. Quando nós nos unimos, fica tudo mais fácil, mais leve. Não é verdade? Às vezes eu falo assim, eu não sei como é que determinadas pessoas suportam. Porque a guerra externa é tão grande. É ou não é? Vocês não enfrentam pressões no dia a dia? No dia a dia não tem guerra? Naturalmente já não tem aqueles que se fazem inimigos de vocês? Sim ou não? A sobrevivência, viver não é fácil. Viver é fácil? Não, não é. Não é fácil. Viver já é uma grande batalha, um grande desafio. Aí sem Deus fica insuportável. Sem a direção de Deus, pior. Porque quando você está em comunhão com Deus e quando você está em comunhão com as pessoas, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, né? Mas aí você está falando a chave certa, né? Quem tem comunhão com Deus tem comunhão com o seu irmão que está do lado. E o próprio Salomão ensina, é melhor ser 2 do que 1. Porque quando um cai, outro levanta. E aquele que não vive de forma sábia, quando outro cai, ele empurra mais para baixo ainda. E sendo que seria, se cair, não, eu estou aqui para te levantar, vai dar tudo certo, a gente vai vencer isso. Isso é viver com sabedoria, isso é encontrar um propósito. Porque aqui a gente está falando do propósito, nosso propósito está em Deus. E um deles, para quem é casado aí, é um ajudar o outro, um apoiar o outro. Como o bispo muitas vezes fala, nós somos totalmente diferentes, mas um apoia o outro nas suas diferenças. Um completa o outro. Não ficar pensando, eu não penso no que é mais importante para mim, mas eu penso no que é importante para os dois. Eu penso no que é importante para a minha família, eu penso naquilo que é importante para a igreja. Isso é encontrar o propósito. E às vezes está do seu lado e muitas vezes ignora. Por quê? Porque a gente vive, a gente não, em nome de Jesus eu não vivo, em nome de Jesus vocês também não vivem, conforme o padrão do mundo. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que, ao contrário, modificar. A igreja está aqui para fazer a diferença. Muitas vezes nós falamos aqui de exemplos nossos para contagiar, sair desse padrão mundano e entrar para o padrão que a Bíblia nos ensina. O nosso propósito maior aqui, claro que em primeiro lugar é temer a Deus e depois mudar, não nos conformar, mostrar o que a igreja veio fazer aqui, fazer a diferença. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim está distante do propósito para os quais Deus o criou. Pode acontecer. E aí a frustração. Por que essa frustração de Salomão? Porque ele saiu do propósito. E aí no final ele está dizendo assim, foi tudo correr atrás do vento. Ai, que inutilidade. Ai, que canseira. Leia comigo, por favor. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. Diga, autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Há milhares de anos,
filósofos brilhantes discutem sobre o significado da vida. Filosofia é uma área importante, né, do conhecimento e tem sua utilidade quando encontra-se filósofos inteligentes, né, que pelo menos temem a Deus, porque tem uns que não fazem outra coisa senão questionar. Tem um doutor americano, professor de filosofia, que ele escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual o sentido da vida. Para os sábios. E tempos depois ele publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado. Admitiram, só ter inventado o propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinha a menor ideia qual era o propósito na vida. Então, na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação. Nós podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. Ninguém vai encontrar em lugar nenhum. O modo mais fácil de descobrir o propósito da vida ou de uma invenção é perguntando ao inventor, ao Criador. Essa é a melhor forma. E o Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia o propósito que tem para a nossa vida. Por isso que eu disse uma coisa para você, olha aqui para mim. Falei segunda-feira e falei na minha reunião de obreiros, tá? Fiz uma reunião de obreiros na segunda-feira após a reunião. Eu falei, se você me procurar para me perguntar ajuda e dizer que sua vida não está mudando, eu só vou te fazer algumas perguntas, mais objetivamente eu vou te fazer uma. Eu vou dizer assim para você. Quero que você me dê 5 versículos de cor. Fala para mim aqui, os principais versículos que você sabe aonde está na ponta da tua língua. Nos últimos dias ninguém soube me responder. Eu falei, está respondido, porque sua vida mudou. Não muda. A palavra não está dentro de você. O segredo é, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de noite. Só assim você terá sucesso e prosperará. Não está aí. Não está dentro de você. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que... E por que não está? Porque muitas vezes a gente se engana. A gente diz que é importante, mas não é. A gente diz que crê, mas não crê como deveria crer. Esse é um problema sério. Porque eu preciso dela. Cristão sem palavra, sem versículo, é cristão sem bala na agulha. É uma arma sem bala. Como é que Jesus venceu Satanás na tentação? Nada mais, nada menos do que palavra. Como é que eu venço as minhas tentações? Como é que eu rebato os bombardeios que eu sofro continuamente? Com a palavra. Com a palavra. Não tem outra maneira. Então, às vezes você sabe, as pessoas chegam assim, minha vida não está mudando, eu não sei onde eu estou errando. Me fale 5 versículos, 10 versículos de cor. Eu não sei. Está respondido, porque sua vida muda. A palavra não está aí dentro. Você é só ouvinte. Você não é praticante. Você nem sabe. Você não consegue falar. Se o diabo investir contra você, você não tem uma resposta para dar para ele. Quem está entendendo, por favor? Isso é para fazê-lo refletir. Então vamos encurtar o assunto.
Eu não sei, estou fazendo certinho. Como você está fazendo certinho se a palavra não está dentro de você? Como você está fazendo certinho se você não está meditando nela e ela não está na tua boca? Qual é a resposta que você dá para o problema? Qual a resposta que você dá para o diabo? Qual? Quem sabe contar uma piada? Sabe nenhuma? Ficou tudo santo de uma hora para outra? Às vezes você assiste um filme, você sabe contar detalhes do filme. Você lê uma revista, você sabe contar detalhes da revista. Você assiste um culto, você não sabe repetir ele. É uma coisa para a gente parar e pensar. Será que isso tem tanta importância assim para mim? Será que eu dou o crédito que a palavra, a minha vida depende dela? Eu costumo dizer e falo isso com orgulho. Esse é um orgulho que eu carrego e ninguém vai tirar isso de mim. Eu fui muito roubado na vida. Muito, muito. Sofri demais, de todas as formas. Mas quando minha ficha caiu, quando eu entendi o poder da palavra, e aprendi a lutar, aprendi a vigiar, porque tão importante quanto orar é saber vigiar. E eu estou preparado para dar as respostas, e as respostas são sempre espirituais. Cada situação precisa dar uma resposta. Cada situação precisa dar uma resposta de fé. Entendeu? Ô bispo, é importante decorar versículo? Não, mas importante é você vivê-lo. Porque pode decorar um monte e não viver nada. É importante você saber porque você precisa, mas ela tem que estar na tua boca e no teu coração. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia é muito clara sobre isso. Tem que estar na tua boca e no teu coração. Entendeu? Escreva nas tábuas do teu coração. Eu estava falando segunda-feira, meu filho tentou me pegar de surpresa. Meu filho falou para mim, me fala 30 versículos de cor. Eu falei, anota aí. Eu parei perto de 300 porque eu perdi a conta na calculadora. Eu falei, agora eu não vou fazer mais. Porque eu fui calculando e uma hora eu não apertei o mais. Aí o negócio saiu lá, eu falei, agora chega. Estava perto de 300, os que eu sabia. E sabia mais para seguir. Isso é o que eu fui fazendo jogo rápido. É vantagem isso desde que eu viva. Entendeu? Desde que eu viva, senão não tem vantagem nenhuma. Porque está cheio de gente que talvez conheça até mais que eu, mas não vive nada. A questão é saber viver, se submeter à palavra. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Não tem. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Muito antes, olha, deixa eu fazer você repetir isso aqui. Diga comigo, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. O melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. A palavra está aí. Deus não é apenas um ponto de partida na nossa vida, é a fonte dela. Olha aqui para mim. Por isso que eu falo para vocês que quando eu estou no culto, eu sei onde a palavra está penetrando. Eu sei, no olhar nos olhos de vocês eu sei. E sei distinguir aquela pessoa que ela tem dificuldade de absorção, e eu sei distinguir interesse. E eu quero dizer a você assim, vai por mim e grave isso. É o seu interesse pela palavra. É o seu interesse. Porque, é como eu disse, você vai fazer muita literatura. Tem muita literatura, tem muita coisa para se ler. Mas a única coisa que realmente pode transformar a sua vida definitivamente, não só a sua vida terrena, mas a tua eternidade, é isso aqui. A gente não sabe quando nós vamos ser chamados.
Seu Amauri não era velho. Seu Amauri, relativamente novo. Você olha ali, parece que ele estava mais... Não. Eu não vou lembrar o certo a idade dele, mas eu acredito que os 57 anos. Novo. Não é verdade? Sim ou não? Tinha tanto ainda. A questão é, nós nunca sabemos quando vai ser o nosso chamado. Quando Deus vai nos chamar. Só sabemos de uma coisa, eu tenho que estar pronto. Eu preciso estar pronto. É a resposta que eu dou para todo mundo que tem medo de fim do mundo, do que vai acontecer. Só tem medo quem está com a vida desconcertada, ao contrário. Não tem que ter medo de nada. Não tem que se preocupar. Bispo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, eu não me preocupo com isso, eu não estou interessado em ficar. Estou trabalhando para ir. Não estou preocupado com isso. A gente prega e ensina para preparar. Então, nenhum momento, não, mas bispo, olha o que está acontecendo. Vai piorar? Melhorar eu sei que não vai. Só tem uma coisa a fazer, eu preciso estar debaixo do governo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu descobri que a palavra, primeira coisa, quem quer mudança na vida? Faz assim. Quer mesmo, sim ou não? Então a primeira coisa que você tem que aprender, aprenda a ouvir o que você não quer ouvir. Porque não espere que você vai ouvir o que você quer ouvir aqui. Porque naturalmente a palavra vai te confrontar. Ela te confronta, ela me confronta. Dependendo da palavra, você pode ficar irritado, você pode ficar nervoso. Um trabalho espiritual na igreja pode te irritar. Um jejum, só de você ouvir o chamado de um jejum, você pode ficar incomodado. Mas é uma ótica errada. Eu quero mudar, eu quero uma vida vitoriosa, eu quero uma vida de paz. Eu quero uma vida, diga comigo, paz. Onde você compra paz? Quanto custa paz? Quanto custa? Eu sei de uma coisa, a falta dela custa muito caro. Sim ou não? A falta dela custa muito caro. Eu aprendi isso. Eu aprendi que todo sacrifício que eu faço na presença do Senhor, eu estou fazendo uma poupança, um depósito no céu. Porque sacrifício, quantas vezes a gente faz um sacrifício gigantesco inutilmente, só por problemas causados por nós, por desobediência. Então o sacrifício que nós fazemos para adorar, para servir, para buscar a Deus, isso não é sacrifício. Para bênção para a nossa vida, isso não é sacrifício. Isso é bênção. Isso é bênção. Ou não? Eu já sei o que é. Ontem ainda eu falava com alguém, atendi alguém, que até o marido marcou para vir falar comigo, mas não veio. E eu falei, eu sei porque ele não veio. Eu sei. Por quê? Só de medo do que eu tinha para dizer para ele. Ah, aconteceu. Não foi isso não. Pode ficar tranquilo, eu sei porque ele não veio. Porque medo de ouvir a verdade que eu já sei. Eu não quero ouvir. Então você não quer mudar, então não reclame do resultado. Não reclame do resultado. A gente não pode reclamar, a gente tem que ser honesto. Eu não faço o que eu preciso fazer, eu não faço o que exige. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Tem ou não tem? Sim ou não? Tudo na vida tem um preço. E eu preciso descobrir o preço que eu quero pagar. É assim que acontece. Para descobrir o propósito de sua vida, você deve recorrer à palavra e não à sabedoria do mundo. E buscar em Deus. De verdade. Senhor, me coloque no caminho do meu destino, me coloque no caminho do meu propósito, me coloque.
Nós precisamos edificar a nossa vida sobre as verdades eternas e não passageiras. Não sobre psicologia popular, sobre histórias inspiradoras e estímulos para alcançar sucesso. Em Deus está a resposta para qualquer pergunta. Qualquer uma. Eu sempre digo, eu me coloco à disposição, pode questionar, pode fazer pergunta, eu vou te dar a resposta à luz da palavra, a não ser que você não creia na palavra, aí eu não posso fazer nada, né? Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Diga comigo, Deus nos criou, Deus nos escolheu para pertencermos a quem? É uma colocação que eu quero fazer da semana passada. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Abraão é o pai na fé, correto? Abraão teve um filho legítimo, certo? Um filho legítimo. Como se chamou esse filho? Não sei, eu estou mal de Bíblia pra caramba, agora o senhor me deixou mais nervoso ainda, agora eu não sei mais nada, que agora criou um bloqueio aqui dentro de mim. Então, coloca um versículo que eu separei aí sobre Abraão, está aí com vocês. Diga comigo, Abraão deixou tudo o que tinha para, que era o filho legítimo, certo? Jesus disse assim, tudo que é do pai é do filho. Tudo que é do pai é do filho. A Bíblia fala do filho legítimo e filho bastardo. Filho legítimo e filho bastardo. Abraão não teve só Isaac. Só que o único filho da promessa foi Isaac. E ele deixou tudo que tinha mas para os filhos de suas concubinas deu o quê? E ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Então eu faço uma pergunta, você quer herdar tudo ou você só quer presente? O que você quer? Hã? Você pode receber um presentinho aqui, outro ali, uma bencinha aqui, outra ali. Você pode. É uma decisão. Os indisciplinados não são filhos, são bastardos, diz a Bíblia. É assim que Deus vê. E é uma resposta que eu preciso dar. Eu quero herdar tudo ou eu quero só presente? Porque você pode, não, Deus me abençoou, Deus me deu um presente aqui, eu ganhei, Deus me abençoou com uma casa, Deus me abençoou com um carro, mas tudo isso envelhece. Tudo isso envelhece. Ou eu quero realmente ser herdeiro? Eu quero tudo que é do pai. Olha a diferença de ser um filho legítimo. Olha a diferença. Tem gente recebendo presente. E tem outros recebendo tudo. Presente pode ser uma coisinha mais leve, mas tem outro recebendo tudo. Eu posso dar presente para alguém, mas meu filho vai receber tudo. Está entendendo a seriedade disso? Sim ou não? Meu filho tem acesso a tudo que é meu. Meus filhos têm acesso. Outros não. A tudo não. A tudo não. Amém? Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dEle cobertos com seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus, por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos
ao seu amado Filho. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pergunta curta e objetiva. Você quer tudo ou você quer presente? Você quer tudo ou você quer presente? Sem Deus, a vida não faz sentido. Tudo na vida é a seriedade, é o comprometimento. Aliança é aliança de verdade. Um dia, eu subi no altar e fiz um voto de fidelidade com a Liliane. Nós fizemos uma aliança de fidelidade. Fidelidade na doença e na saúde, na adversidade ou na prosperidade, na alegria ou na tristeza. Ser fiel um ao outro enquanto nós vivermos. Amém? Deus é Deus de alianças. Nós honramos essa aliança. É uma entrega. É cuidar um do outro. Eu amo e cuido da Liliane com a minha alma. Ela é o presente de Deus para a minha vida. Ela faz parte, é a pessoa que Deus colocou na minha vida para que juntos nós possamos cumprir com o nosso propósito. Nós estamos cumprindo com o nosso propósito. Então, eu fiz uma aliança que eu trato ela com muita seriedade. E um dia eu fiz essa mesma aliança com Deus. A mesma aliança com Deus. Uma aliança de compromisso, comprometimento, de seriedade. Uma aliança de servi-lo de verdade. Eu aprendi a amar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Eu já estive no fundo do poço e ninguém foi lá para me ajudar. E mesmo aqueles que desejavam, não podiam me tirar de lá. Só Deus. E só Ele me tirou de lá. Não foram pessoas que me tiraram de lá. Só Ele deu propósito à minha vida. Eu alegro o meu coração porque de quando isso aconteceu, dentro desses 20, eu e a Liliane temos 28 de casado, vamos fazer 29, então está dentro desse período. A chama continua ardendo na mesma intensidade e até numa intensidade maior. Sabe como é que eu meço? Palavra de domingo. O batimento, o compasso do meu coração. O compasso do coração. Quando alguma coisa tem muita importância na sua vida, teu coração não bate num compasso diferente? Sim ou não? Quando você está apaixonado, por exemplo, não é um tutu, 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 tutu. Daqui a pouco até... Por quê? Tem paixão. Eu meço o compasso do meu coração todos os dias quando eu estou vindo para a igreja. Ele bate na mesma intensidade, no mesmo amor, na mesma paixão.
E eu tenho uma memória boa para isso. Eu tenho uma memória. E acredito seriamente que todo o processo de mudança em nossa vida, ela foi acelerada. Passamos por muitas coisas, mas não voltamos a passar pelo que passamos. Ok? Amém? Passamos por muitas coisas, mas não voltamos a passar pelas mesmas coisas. Porque se voltamos a passar pelas mesmas coisas, tem alguma coisa que não está certa. Eu estou repetindo novamente. Então, quando você não passa no seu teste ou na sua prova, então você vai ter que fazê-la de novo. Mas quando a gente passa, nós vamos para novas. Isso é importante você entender. A gente vai subindo o nível. E vai subindo, vai ficando mais fácil? Pode ser que sim, você está mais forte. As experiências passadas te traz bagagem, te traz experiências poderosas para novas experiências no futuro. É importante você entender isso. Sem Deus a vida não faz sentido. Você pode ter dinheiro, olha lá, Salomão, ó, nada faz sentido, nada. Ele foi fazendo experiências e que ele achava que era isso. Ele achava que o sentido estava nisso. E ele descobriu que não. Eu preciso de muitas mulheres. Foi 1000. Não preencheu. Não, eu vou beber, eu vou me entregar ao vinho. Não foi. Não, eu preciso fazer empreendimentos, grandes empreendimentos. Também não foi. E ele descobriu que o essencial era temer a Deus. Bispo, mas eu tenho sonhos, mas Deus também tem. Eu tenho projetos grandes, maiores do que os de Deus, você não tem. O problema é que a gente quer que Deus confie coisas grandes, a gente ainda sendo pequeno. E sendo pequeno, você não consegue nem sustentar o peso da bênção. Bênção pesa, você sabe disso, não sabe? Sim ou não? Bênção pesa. Você não tem estrutura para suportar o peso da bênção. A bênção pesa. Você precisa de estrutura para suportar. Até para carregar a bênção, a gente precisa de Deus. Naturalmente, quando você cresce, quando você atinge um nível alto, você já é alvo. Você já é alvo de todo tipo de ataque. Todo. Entendeu? Você já vai ser um alvo violento de todo tipo de ataque. E você tem que ter estrutura. E muitas vezes você não vai ter condições de se defender. Deus precisa te defender. Se Ele não te defender, você não dá conta. É Ele que tem que te defender. É Ele que tem que lutar as suas lutas, porque você está no propósito dEle. Davi travava as guerras de Deus. Por isso que ele não perdia uma. Davi não perdia uma guerra. Ele só perdeu quando ele não foi para a guerra. A guerra que ele perdeu é quando ele ficou ocioso. E não foi para a guerra quando deveria ter ido. Mas guerra ele não perdia uma. Porque ele lutava as guerras de Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Você pode escolher a carreira, o cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida. Mas não pode escolher seu propósito. Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. Fomos feitos para a eternidade. Diga assim, fomos feitos para a eternidade. Não, a sua vida não encerra aqui, o propósito continua depois. A questão
não sou eu e sim Deus o que Ele determinou para mim. Sem Deus, a vida não faz sentido. Colossenses diz, pois tudo, absolutamente tudo, presta atenção nisso, tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e Ele mantém tudo até o presente momento. Tudo é um grande vazio, uma grande inutilidade, é correr atrás do vento. Sua vida, que inclui casamento, filhos, carreiras, conquistas, só terá sentido se Deus for o seu foco. Coloca Deus no lugar que é o lugar dele na sua vida. A gente não muda por pressão, mas a gente muda por fé, a gente muda por amor, a gente muda por inteligência. A inteligência faz a gente mudar. Eu sou inteligente, chega. Eu já entendi, não quero fazer experiência com a minha vida. Eu preciso da unção, da capacidade do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de Deus para entender e seguir no propósito que Ele tem comigo. Às vezes você acha que o teu propósito é grande, o de Deus é maior do que o seu para você. Você só não entendeu isso. Você acha que o teu propósito, nossa, eu sonho tão grande. Então, mas sonho sem Deus é só sonho. O bom é que quando a gente sonha com Deus, sonhos se tornam realidade. Quando José sonhou, o sonho dele se tornou realidade. Quando Salomão sonhou, o sonho dele se tornou realidade. Enquanto esteve na presença de Deus, tudo se cumpriu e foi uma glória. Quando Jacó sonhou, o sonho dele se tornou realidade. Muita gente sonha, mas o sonho nunca se torna realidade. Fala com Deus e coloque Deus. Fale isso para você, sem Deus a vida não faz sentido. Fala isso para você, dá esse bom conselho para você hoje. Dá esse bom conselho, mas dá de verdade. Dá de verdade. Não minta para você não. Não minta para você e não finja que você acredita nisso. Dá esse bom conselho para você e fala o teu nome, diga fulano. Sem Deus a vida não faz sentido. Sem Deus a vida não faz sentido, não brinca, não faz experiência com a tua vida. Coloca Deus no comando, coloca Deus na direção, coloca Deus à frente, coloca Deus, porque Deus te chamou para um propósito grande. Deus não quer que você seja, Deus não quer que você seja como o filho da concubina, que recebe um presentinho aqui e outro ali. Ele quer que você seja filho. Filho, filho. Abraão deu tudo para o filho legítimo, mas para os filhos da concubina deu presentes. Não, Deus quer te dar tudo que é do Pai. Tudo que é do Pai é nosso. Abra o teu coração. Abre o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu já lutei tanto, já me esforcei tanto, já fiz de tudo. Meu Deus, mas chega. Eu quero o Senhor à frente de tudo. Eu quero o Senhor entender o que eu não tenho entendido. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero ter um relacionamento de pai e filho com o Senhor. Eu quero poder falar, eu quero poder receber os teus conselhos, as tuas direções, eu quero ouvir a tua voz, eu quero a comunhão com o Senhor.
Eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito. Eu quero, Senhor, te servir, eu quero cumprir com o meu propósito, Senhor. Eu quero, Senhor, diga a Ele, eu quero, Senhor. Eu quero que essa chama arda no meu coração. Diga a Ele, me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Me ajuda a entender, Senhor. Ajuda a entender melhor o teu propósito na minha vida. Me ajuda a entender a tua palavra. Ó Senhor, me ajuda que a tua palavra penetre, meu Pai, com profundidade. Diga, me ajuda, Senhor, a entender com profundidade. Eu quero discernir a tua voz. Fala meu coração, fala minha mente. Que a tua palavra arda em meu coração, Senhor. Que ela queime em meu coração. Aleluia. Aleluia. Quando você entende, Deus fala com você. Você viu que Deus disse a Abraão: dê nome à sua vitória, dê nome à sua bênção. De hoje em diante, diga que a sua mulher é princesa, que a sua mulher é uma mulher de altas posições. Às vezes a gente dá o nome errado, dá o nome errado à esposa, dá o nome errado ao marido, dá o nome chamando de estéril, dá o nome dizendo que não vale nada. Não, dê o nome. Você é mulher de altas posições, você é um homem de altas posições. Você não é estéril, você é fértil, você é abençoado, você é um vitorioso, você é honrado, você é um vencedor na vida. Tua família, minha família é uma abençoada, uma família abençoada. Maridos e esposas, lembre que o Senhor disse a Abraão que ia abençoar a mulher dele, e a mulher daria a ele a bênção que ele estava esperando. Cuidado, libera palavras poderosas, libera palavras de bênçãos para a tua mulher, libera palavras de bênçãos para o teu marido. Diga, porque a bênção vem através dele, vem através dela, vem através da união, do relacionamento de vocês. Ali tinha um propósito, Sabe como se chamava Isaac? O significado de Isaac era: Deus me fez sorrir. Quando aquele filho nascesse, Deus faria ele sorrir. Mas Deus disse: dê nome. Esse filho vai se chamar Isaac. Esse filho se chama Deus me fez sorrir. Deus me fez sorrir. Dê nome às tuas vitórias, dê nome aos seus sonhos, dê nome aos seus projetos, dê o nome certo à sua família, dê o nome certo à tua esposa, dê o nome certo ao teu marido, dê o nome certo aos teus filhos. É a bênção de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Dê o nome. Deus vai te fazer sorrir. Deus vai te fazer sorrir. Ao invés de dizer você não vale nada, não, diga você é fértil, você é de altas posições. Você é abençoado, a minha esposa é abençoada, meu marido é abençoado, é próspero, é fértil, é vitorioso, vencedor. A minha família é uma família ungida, consagrada, abençoada, uma família vitoriosa. A minha casa é para glorificar o nome do Senhor. A minha casa é para honrar. A minha casa, a minha descendência vai glorificar o nome do Senhor. A minha descendência vai glorificar o nome do Senhor. A minha casa vai glorificar, a minha casa vai cumprir com propósito. Abençoe, Senhor, abençoe as pessoas que aqui estão, Senhor. Levanta, meu Pai, levanta a tua igreja com poder. Nós aprendemos que a vida não faz sentido sem o Senhor.
Então entra com força, meu Pai, entra com força na vida do teu povo, entra com força na casa do teu povo, entra, meu Pai, com poder nesse casamento, entra nesse relacionamento, entra, meu Pai, ó meu Deus, e dá sentido à vida daquele que não tem sentido, dá sentido, dá propósito, meu Deus, aquele que está sem propósito, dá sentido, Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Que a tua vida seja abençoada, que a tua casa seja abençoada, que o teu casamento seja abençoado, que a tua família seja abençoada, que os teus filhos sejam abençoados, que a tua vida seja uma vida de propósito extraordinário. Seja abençoado em nome de Jesus. Não, Deus não te chamou para te dar presente, não. Ele te chamou para você herdar tudo. O que é do Pai é do Filho. Que coisa linda. Não viva de presente. Presente envelhece, presente acaba. Mas as bênçãos de Deus não. Tudo que é do Pai, tudo, o propósito da sua vida está em Deus. O sentido da sua vida está em Deus. Diga isso, sem Deus, a vida não faz sentido. Diga novamente, sem Deus, a vida não faz sentido. Quem dá sentido à vida é Deus. Nada tem sentido se Ele não estiver. Casamento não tem sentido. Profissão não tem sentido. Bens perde o seu sentido. Tudo, a família, mas aonde ele está, tudo tem sentido. Tudo. Então viva uma vida com sentido. Senhor, eu oro por todas as pessoas que aqui estão. Eu oro pelas famílias. Eu oro pelas pessoas. Eu oro, Senhor, dê sentido e propósito à vida de cada um. Dê sentido e propósito. E acima de tudo, Senhor, não, Senhor, nós não queremos presentes. Presentes passam, tem valor momentaneamente, mas quando nós herdamos tudo, o Senhor é uma fonte inesgotável, nunca se esgota, nunca. Seja abençoado nesta noite. Nós abençoamos a vida de todos vocês. Que você saia daqui determinado, totalmente focado, a dar o sentido certo à sua vida. Que você saia daqui, totalmente determinado, a se colocar no caminho do seu propósito. E deixar Deus te colocar no propósito que Ele tem com você. E você pode ter certeza que é muito maior do que você pensa. É muito maior. Porque quando nós entramos no propósito dEle, os propósitos dEle são grandes. E Ele nos capacita para isso. Ele nos reveste de unção. Unção. Começa pela palavra profética para 2022. 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais, incomparáveis. Ninguém se compara. Porque você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.
Eu abençoo tua vida, tua casa. Eu abençoo tua família. Eu abençoo teu trabalho, teus projetos. Eu abençoo. E que Deus cumpra com o propósito dele na sua vida. E você cumpra com o propósito que Deus tem para a sua vida. Que você cumpra com o teu propósito nessa geração. Porque essa geração precisa de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que marque essa geração. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu os abençoo. Nós abençoamos a cada um de vocês. Receba a bênção do Senhor e a nossa bênção em nome de Jesus. Diga: nós cremos, recebemos e tomamos posse. Para Jesus.